Lucas 15, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Chegaram-se a ele, Jesus, né? Chegaram-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15 é um dos textos mais bonitos da Bíblia, né? A Bíblia tem muito texto bonito, e esses aqui, no caso, são 3 parábolas, e para mim são as mais lindas, né? Foi o que eu acho. Cada um tem um gosto, para mim elas são as mais lindas. Aqui tem a parábola, na verdade é uma espécie de trilogia. São 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Só um detalhe, que esse nome filho pródigo foi o pessoal que colocou, né? Na Bíblia não tem esse nome. Na Bíblia fala os 2 filhos, né? Começa assim: tendo um pai e os 2 filhos, né? Um pai tinha 2 filhos, certo? O pai tinha 2 filhos. Então, não é bem filho pródigo, porque se você for analisar os 2, a palavra pródigo quer dizer perdido, você vai perceber que os 2 estavam perdidos. Então, a ovelha perdida, aqui fala quem é o homem, né? Quem é o homem? Eu acho interessante isso aqui: quem é o homem que vai em busca, né, da ovelha perdida? Esse homem é Jesus. Amém? Ele vai em busca. Não importa se eu me perder, ele vai em busca. Jesus vai em busca da ovelha perdida. Ele veio em busca de um mundo perdido. E esse homem que veio, ele correu risco, né? A gente sabe que a busca da ovelha geralmente era à noite, e aquelas terras eram perigosas, né? Cheias de animais selvagens perigosos. Então ele correu risco. O universo correu risco quando Jesus veio buscar esse mundo perdido. Além disso, vê que aqui no versículo 5 fala que quando ele encontra a ovelha, ele se alegra. Você vai encontrar isso nas 3 parábolas. Quando encontra a ovelha perdida, há uma festa. Quando encontra a moeda perdida, há uma festa. Quando o filho perdido volta, há uma festa. Então, eu percebo que Deus, ele gosta de festa, né? As igrejas têm que ter festa, sabia disso? Então, quando a igreja tem festa, ela é mais animada. E as festas, tem base bíblica? Tem. No Antigo Testamento tinha festa da trombeta, festa da corneta, tinha vários tipos de festa. Então o cristão tem que festejar. Mas a festa maior é essa, é quando o perdido volta. Quando o perdido volta. E a moeda, a ovelha, ela sabia que estava perdida. Quando ela saiu durante o dia, estava toda alegre ali, comendo, né, o pasto, feliz. Mas quando foi à noite, eu imagino ela, que é um animal, tem sentimento, tem de certa forma, algumas coisas parecidas com os seres humanos, e todo animal também tem medo. Eu sei que ela estava morrendo de medo, naquele lugar afastada, quando ela se viu longe de tudo. O pecado é assim: quando a gente se afasta de Deus, você entra no caminho do pecado, a coisa começa a ficar colorida, né? Enquanto está dia, mas o pecado, ele te leva para a noite. E quando chega a noite, a coisa fica complicada, né? Vem o medo, e realmente há perigo de vida ali, né? De perder a vida. Mas a mulher perdeu a moeda em casa. A moeda, ela não tinha senso de perdição, ela não sabia que estava perdida. Agora veja só, essas 2 parábolas, ela aponta para o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Os 2 filhos da parábola, o primeiro é representado pela ovelha. A ovelha sabia que estava perdida, o filho pródigo, ele sabia que estava perdido. Mas o filho mais velho, que é representado pela moeda, ele não sabia que estava perdido. Ele estava dentro da casa. Ele estava dentro, na nossa linguagem de hoje, ele estava dentro da igreja. E ele estava perdido dentro da igreja. Mas ele não sabia. Eu me lembro no tempo que eu fazia teologia, né? Então a gente estava conversando com os colegas e a gente contando a nossa experiência. Por exemplo, eu contei a minha. Eu praticamente, meu pai e minha mãe, eles foram para a igreja, eu tinha 5 anos.
E eu praticamente fui cristão de nascimento. 5 anos a gente não entende quase nada. Mas, com 13 anos, como diz a história, né, eu entrei na bagaceira. O pessoal fala, né? Então eu fui para esse mundo aí e usufruí do que não presta. Então, outro também contou a experiência e outro, mais um colega meu, inclusive ele foi departamental aqui, no período, ele falou o seguinte: eu nasci na igreja. Eu preferia ter saído para mim entender algumas coisas. E a gente falou para ele que não vale a pena, porque o mundo ele só tem lixo. Por mais que aparenta ser bonito, ser colorido, ser lindo, ser maravilhoso, mas é lixo. E lixo não tem valor. Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante e que é, às vezes, o que muita gente vive. Ele falou: olha, eu nunca fui feliz na igreja. Eu estou na igreja, em outras palavras, ele diz, eu vivo mecanicamente. A minha vida toda foi uma vida de regras, tudo, mas aquilo para mim não me satisfez. Então existe muitas pessoas por aí com esse dilema. E esse dilema era o dilema também do filho mais velho. E essa parábola, ela apresenta duas formas de estar perdido. Uma forma é fora da igreja e outra dentro da igreja. Mas aqui apresenta uma forma de ser salvo. Apresenta uma forma de ser salvo. Note que os religiosos, os cristãos, eles não saíram da igreja. Eles ficaram em casa. São moralistas, trazendo numa linguagem atual, são conservadores. E eles estavam ali e eles odiavam os pecadores. Essa é uma das características deles. Quando o filho mais novo voltou, todo arrebentado do mundo, os santos não gostaram. E Jesus contou essas parábolas. Estavam ao redor dele publicanos, que eram os cobradores de impostos, né, os pecadores. Ali tinha prostituta, um monte de gente complicada ali assistindo Jesus. Mas também tinha quem? Tinham os santos, os fariseus e os escribas. Os escribas eram os que, quem sabe, pregavam, eles ensinavam a lei. E os fariseus eram os doutores, eram os que, opa, isso aqui está errado, isso aqui está certo, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma. E eles não gostavam porque Jesus estava perto dos pecadores. Eu gosto muito de fazer evangelismo, né? Para mim é uma coisa importante. Para mim, eu gosto de fazer isso. Ok. Aí tem algumas diferenças, né? Algumas coisas acontecem nos evangelismos. Você está no local, geralmente num ponto que não é na igreja, e aquelas pessoas estão assistindo tudo feliz, e cantam, e vão para frente, e todo mundo se diverte, tudo. Ok, termina o evangelismo, vamos para a igreja. O pessoal chega na igreja, recebe logo aquele choque, totalmente diferente, um ambiente diferente, e é um ambiente assim um pouco fechado, sabe? Agora, a gente terminou um recentemente, e eu presenciei isso. Saindo do evangelismo, o pessoal foi para a igreja, o pessoal achou aquele local estranho. Eu acredito que a gente tem que se esforçar, lutar para transformar o ambiente da igreja num ambiente mais receptivo para o pecador, porque ele é bem receptivo talvez para nós, né? Mas o pecador, todo mundo é pecador, né? Mas tem um pecador que ainda não se arrependeu. Estou falando desse tipo. Então precisa ser dessa forma. Outra coisa interessante, nós fizemos um apelo, né? Aí 4 pessoas, uma família que era da Igreja Universal, decidiram se batizar. Isso agora. Mas teve um problema. A mulher, ela usava brinco. Ok. Então ela foi de brinco para a igreja. Ao invés dos irmãos ficarem felizes, tá? Porque uma alma se converteu, veio da Universal, se converteu,
O pessoal começaram a criticar e, sabe, a coisa pegou, complicou. Foi a irmã, pelo amor de Deus, a que estava coordenando o evangelismo. Nós estamos vendo se repetir aquele ambiente no qual Jesus contou a parábola. Eu observo esse contraste. Jesus atraiu os pecadores. Os fariseus repeliam. Aí fica a pergunta: a nossa igreja hoje, ela atrai pecadores ou ela afasta os pecadores? A gente tem que repensar algumas coisas. Mas, voltando aqui, agora se concentrando na parábola, o irmão mais velho, moralista, ele buscava a salvação pelo comportamento. Para ele, a salvação dele estava relacionada à forma que ele se comportava. Ele fugiu do pecado. Mas lembra daquele colega meu que eu contei a história? Ele estava na igreja reprimido. No fundo ele tinha desejo de cair na bagaceira. No fundo ele tinha esse desejo. E também reflete alguns que eu tenho certeza que o filho mais velho, ele não pecou, ele não caiu no pecado porque não teve oportunidade. E talvez muitos que estão na igreja não caem no pecado porque não faltou oportunidade. É sério. Se aparecer uma oportunidade, vai cair. É uma forma errada de buscar salvação, que é pelo comportamento, pelo modo de vida correto. E já o irmão mais novo também estava errado. A gente pode chamar de relativista. Por quê? Para ele, o que importa é que ele era um cara autêntico. Ele pecava, mas ele estava consciente daquilo que ele estava fazendo, era aquilo que ele queria, foi a vida que ele escolheu. Então ele estava agindo da forma correta para ele. Resultado: no final, o filho mais velho, ele fica fora. A gente não tem a conclusão, parece que ele se perdeu. E o filho mais novo volta. O filho mais novo, ele volta arrependido, todo arrebentado, mas ele volta. Então, vamos entender uma coisa: o pior obstáculo, a maior barreira entre mim e Deus, ou melhor, entre eu e Deus, para o português correto, entre eu e Deus, a maior barreira é o quê? É eu achar que sou bom. A maior barreira para um cristão não é tanto o pecado, porque eu tenho certeza que aqui todo mundo foge do pecado. Mas uma barreira maior do que o pecado é eu imaginar que eu sou bom o suficiente pelaquilo que eu faço. Você vai notar na parábola do filho pródigo que ele tinha esse senso de justiça própria. Para ele era uma pessoa, aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, perfeita. Era tanto que ele nem precisava do Pai. Isso, ele queria ser o seu próprio Salvador. E todos eles estavam de olho em quê? Na riqueza do Pai. O filho mais novo foi o primeirinho: eu quero logo o que é meu. E o filho mais velho: não, aqui tudo é meu. Então todos queriam a riqueza do Pai. Então todos desejam as bênçãos de Deus, todos. Como nós falamos, o filho mais velho obedecia por temor e por repressão, ele era reprimido. No versículo 29 do capítulo 15, ele fala: olha, esse tempo todo eu te sirvo. Ele está se lamentando: olha, eu estou te servindo esse tempo todo. É uma lamentação, não é uma alegria. E eu não pude nem pegar um cabrito para festejar com meus amigos. Então, por que eu estou falando que ele vivia reprimido? Ele não pecava porque ele estava ali preso, sabe? Ele não tinha prazer no Evangelho. Até porque a palavra Evangelho, eu tenho que entender o significado. É boa notícia, boas novas. Mas é algo tão bom, sabe? Que a pessoa se regozija. Quando a pessoa é alcançada pelo Evangelho, a festa. Porque o Evangelho é algo prazeroso, é algo bom, é algo maravilhoso. A boa notícia é que Deus salvou um pecador do inferno, numa linguagem mais
comum. Então, o que significa cabrito? Que o mais velho disse que não usou. Lá no livro de Gênesis 38, 15 a 17, tem a história de Judá e Tamar. Lembra da história? Tamar se fez de prostituta e Judá foi lá encontrar com ela e prometeu para ela: olha, eu vou te dar um cabrito. Então o cabrito era usado em festas promíscuas. Então o filho mais velho, ele tinha um desejo de participar de tudo que o irmão mais novo participou, mas ele estava reprimido ali pelo seu moralismo, pelo seu conservadorismo. Mas irmãos, veja só, algumas características do filho mais velho. Primeiro, ele se enfurece quando as coisas não saem do seu jeito. Aí ele queria do jeito dele, mas o pai tomou a iniciativa, fez do jeito dele lá, e ele ficou furioso com aquilo, ficou irritado. Segundo, ele obedece mecanicamente, sem alegria. Aquilo que eu falei, eu tenho que entender isso. Servir a Deus é motivo de prazer. Servir a Deus é alegria. Ser cristão é viver uma vida festiva. Pode ter certeza que é isso. Se não está acontecendo comigo, é porque eu ainda não estou vivendo o cristianismo como deveria. Porque você vai ver um Paulo, um Silas preso, as costas todas dilaceradas, daquela chicotada cruéis que os romanos puniam as pessoas. Você vai ver ele meia-noite cantando louvores. O que é isso? Isso é prazer. Mesmo preso, mesmo numa situação bem adversa, eles festejam. Então eu não me conformo em ver um cristianismo sombrio, triste. Representa o filho mais velho. Então ele não tinha alegria. Também ele obedecia para quê? Para ter as coisas. Eu te sirvo, eu tenho direito. Não é isso? Existem algumas pessoas que imaginam isso. Eu sou adventista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho direito. Quando surge uma crise, a pessoa se revolta. Por quê? Porque para ele é obediente, então ele tem direito àquelas coisas, tem direito à vida boa. E não é bem isso. Outra coisa também aqui interessante, a oração, geralmente do que representado pelo filho mais velho, é uma oração de pedir. Pede, pede, pede. E se você olhar bem, oração não é só pedir. Pode pedir? Pode. Orar, a palavra orar quer dizer conversar. O significado de oração, vem lá de oratória, é falar. Então, eu não posso, já imaginou? Eu tenho um amigo e a minha conversa com ele é só pedir, pedir, pedir? Não. Eu sei que nós estamos contaminados com as ideologias do sistema capitalista, que a gente quer bens, e é tanto. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, a gente vai lendo e vai descobrindo as coisas, Eu peguei foi um choque quando eu li esse texto. O texto de 1 Coríntios 2, verso 9, que fala o seguinte: mente alguma imaginou, olho algum viu, ouvido jamais ouviu, aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama. A minha vida toda, eu pensava que esse texto aqui estava falando do céu, do lugar maravilhoso. Eu vejo um monte de pastores aí pregando que o que Deus preparou para nós que é o céu, ninguém nunca imaginou. Mas sabe o que eu descobri? Todo o contexto ali de 1 Coríntios 2, eu li todo, eu li duas vezes para entender bem. Ali não se refere à situação física lá da Nova Jerusalém, não é as ruas de ouro, não é nada disso. Ali se refere a Cristo. Então, para complementar ainda, eu li aquele texto, Isaías 64:4, que fala também: olhos jamais viram, ouvido jamais ouviu, um Deus que trabalha por aquele que Ele ama. Então Paulo estava citando esse texto de Isaías ali. Então, o que eu tenho que entender? A maior alegria do céu
não é aquilo que nós imaginamos. Talvez nós desejamos uma casa, uma mansão lá, linda, maravilhosa, num lugar paradisíaco. Aquela rua de ouro, já imaginou tudo maravilhoso. Talvez o nosso foco é esse, porque por causa do problema, nós estamos numa era do capitalismo. A gente quer bens, as nossas orações também pedem bens, mas o bem maior que existe é Jesus. Eu acredito que não tem como comparar. Eu fico observando, a Lady Gaga veio aqui, né, esses dias aqui no Brasil, e eu percebi que cada vez mais o ser humano, é como o pessoal diz aí, né, o pessoal da sociologia, que o ser humano está se tornando idiota. Eu nunca vi coisa tão horrível, o desespero daquele povo para ver aquela mulher. E quando entraram lá, sabe, um verdadeiro frenesi, aquela loucura diante de um ser humano que nem liga para eles, estava ali só para ganhar os, não sei se foi 20 milhões, o valor que ela veio para ganhar os 20 milhões dela e ter aquele momento de glória. E eles se maravilham diante de um ser humano, diante de um jogador de futebol. O pessoal morre, venera, é o ídolo, aquela coisa toda. Agora imagine, você vai estar na presença de Deus. Já parou para imaginar? Então eu tenho que entender isso. A maior maravilha do céu é Deus, é adorar o Senhor. Há um prazer que não tem como explicar, que eu nunca senti, e nem vocês, de estar literalmente na presença de Deus. Mas não há nada que se compare com isso. Por que é que as pessoas largam tudo por Cristo? Então o Evangelho, irmãos, eu não posso deixar Cristo fora do Evangelho. O Evangelho é Jesus. Então a minha oração não pode ser só pedir. Se eu estou fazendo isso, é uma oração mecânica. E o filho mais velho teve o quê? Desdém pelo irmão mais novo, olhar de superioridade. Irmãos, eu não posso me achar melhor do que nenhum. Talvez o irmão aqui caia, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, ou melhor, olha o texto, aquele que pensa estar em pé, se cuida para que não caia. Aquele que pensa. Então, às vezes o irmão cai e as pessoas começam já a olhar com superioridade, não sabendo nós que somos caídos por natureza. Mas esse é o pensamento do filho mais velho. Não consegue perdoar o irmão. Ele pecou, nossa, ele é um pecador, tá? E não, o caminho não é bem esse aí. E uma vida sombria, mesmo dentro da casa do pai. Entenderam? Era um filho triste, mesmo dentro da casa do pai. Não há razão para tristeza se você conhece o pai, se você ama o pai. Não há razão para ter um cristianismo sombrio. Então, a iniciativa de buscar o perdido é do pai, é da mulher. No filho pródigo, o pai não foi atrás, mas quando ele viu o filho, ele correu para abraçar. A iniciativa do perdão não foi o filho que pediu, o pai já perdoou primeiro. Então a iniciativa da busca do perdido, ela sempre começa em Deus. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não é o ser humano que busca. O pai busca, o pai ama, o pai busca. E o pai estava lá do lado de fora, conversando com o filho mais velho. E aqui você nota, Jesus, ele sabia que os fariseus iriam matá-lo. Ele sabia disso. E ele está contando essa parábola para os fariseus, mostrando que ele amava também os fariseus. A pergunta é: que amor é esse? Ele olhou para aquele grupo de homens maus, raivosos, e ele contou a parábola de amor, mostrando que o pai amava o filho mais velho, representado pelos fariseus. Então, irmãos, ser cristão verdadeiro não é só me arrepender de ter mentido, de ter agido desonestamente. Ser cristão é também eu me arrepender da justiça própria,
de achar que eu tenho algum valor, que minhas obras, elas me dão mérito em alguma coisa, que eu sou um cristão porque eu me comporto bem, eu me visto adequadamente, eu não participo de certo tipo de diversões, de divertimento, eu não assisto certo tipo de coisa, eu não ouço certo tipo de músicas. Então, ser cristão também é eu entender que eu não tenho nada de bom em mim. Eu tenho que compreender isso. Jesus apareceu para Pedro lá na praia. Ele fez aquele milagre e Pedro olha para ele e fala: afasta-te de mim, que sou um pecador. Então, irmãos, eu tenho que entender isso. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais eu vou entender que sou um pecador. Eu nunca vou estar perto de Cristo e me achando bom. Um termômetro para me saber se eu estou salvo ou perdido é isso. Eu reconhecer que por mais que eu faça tudo correto, eu estou falando aqui, eu tenho certeza que ninguém está transgredindo a lei do Senhor. Por mais que você está correto, mas lá no seu íntimo você entende: eu sou um pecador. Quando eu vou orar: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. Eu estou aqui no nome de Jesus, porque Ele que me dá essa dignidade de estar diante de Ti. Então, ser cristão é arrepender disso também. As boas obras, escuta o que eu estou falando, elas também afastam de Deus. O filho mais velho era o quê? Praticante de boas obras. Ele estava distante do pai. A parábola termina: o filho mais novo foi salvo, estava festejando. O irmão mais velho, indignado. E o pai festejando. E isso é o Evangelho. O filho fez tudo errado. O pai não passa nada na cara dele, simplesmente vai lá: meu filho, tira esses trapos imundos e veste ele com roupa de príncipe e faz uma festa para um príncipe. Você voltou, você é um príncipe, você é meu filho. Mas escuta, no versículo 28, aqui fala que o pai estava fora, tentando convencer o filho mais velho para entrar. E o filho mais velho do lado de fora, e Jesus à porta. Irmãos, a parábola, ela é inconclusa, ela não termina. Sabe por quê? Porque ela chega até nós. Essa parábola, Jesus contou ela lá, mas ela continua conosco. Jesus estava onde? À porta. Apocalipse 3:20 fala que Jesus está o quê? À porta. A nossa porta. A porta da nossa igreja. Talvez eu estou fazendo culto, nós estamos fazendo culto aqui e Jesus está lá fora. Talvez eu estou na minha casa lendo a Bíblia, orando, cantando, e Jesus está lá fora, tentando me convencer: deixa eu entrar. Concluo com essa pergunta: com quem nós nos identificamos? Com o filho mais novo? Talvez eu estou fazendo do meu jeito. Ou com o filho mais velho, que pensa que sou muito bom? Irmãos, que o Senhor abençoe todos nós e que eu entenda que o Evangelho é Jesus. É uma boa notícia. É Ele que salva. Não são as minhas obras, não é a minha atitude, não é porque eu tenho 30 anos de igreja. Não. Sou salvo unicamente porque Jesus é amoroso, porque Ele é o Pai que busca. É Ele que salva. Amém? Amém. Vamos orar em pé. Oremos. Ó Senhor, meu Deus, louvamos a Ti, Senhor, por esse momento que tivemos aqui na Tua casa. E imploramos, Senhor, pelo Teu grandioso amor, que Tu olhe para todos nós, que sonda, ó Pai, os corações, sonda cada um de nós, Tu que conhece. Se tem algum aqui, Pai, que está nos dois caminhos errados, tanto representado pelo filho mais novo como pelo filho mais velho,
Que Tu nos atrai, ó Pai, para o caminho verdadeiro, para seguir a Jesus verdadeiro, da forma que Tu quer, ó Deus, ser adorado, ser servido. Leva cada um de nós em paz nos nossos lares, nos dê o restante de sábado na Tua santa presença. No nome de Jesus. Amém.